Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês. No capítulo 12, começa a luta. Na terceira parte, aquela voz suave, grave, meiga e ao mesmo tempo enérgica, branda e atrativa de um poder sem limites, introjetou no campo mental de Francisco todo o arsenal doutrinário das instâncias de luz. Este, voltando a si, olhou em derredor e sentiu um fenômeno transcendental. As paredes e o teto de vime, calafetado e envernizado com resinas apropriadas, não se constituíam para ele em obstáculos, vendo tanto o céu e as estrelas a faiscarem, como olhos vertendo lágrimas de alegria pelo diálogo entre o mestre e o discípulo, de forma desconhecida aos homens. Sendo o poder de Deus imensurável, os recursos usados pelos céus são ilimitados, de sorte a fazer pensar os próprios sábios. O filho de Pedro Bernardone levantou-se serenamente, tomou de uma jarra e sorveu alguns goles de água, externando-se a seguir. Graças a Deus, não tenho dúvidas de que, por processos que desconheço, falei diretamente com o Cristo. Compreendi que tenho uma missão a desempenhar junto aos homens, meus irmãos, e sei que Deus me guiará nos caminhos tortuosos, assinalando o meu coração com a bandeira da vitória. Devo começar por aqui, em minha casa, o que devo fazer no mundo, sabendo que os maiores obstáculos estarão em meu próprio Pai, a quem muito devo. Como ofertar-lhe gratidão sem ofendê-lo? Como abençoar seu empenho em meu favor, colocando-me em posição contrária? Todavia, para quem tem fé e confiança na Suprema Justiça, o impossível torna-se viável, e eu vencerei por amor à justiça, vivendo para o amor. Notou algumas claridades no quarto, mas logo o coração segredou ao raciocínio, que aquilo ali fazia parte do transe ocorrido. Procurou o leito e beijou as suas próprias mãos, como se fossem a do Cristo, recitou um salmo de Davi e o Pai Nosso, dormindo profundamente. No dia seguinte levantou-se, cantarolando uma canção que a velha Jarla havia lhe ensinado para saudação ao sol, que voltava da sua viagem na formação de novo dia. Procurou a mãe e a velha grega, abraçando-as com carinho e amor, trazendo estampas em sua fisionomia pureza, lirial e alegria contagiante. As duas mulheres, espantadas, notaram em Francisco algo de divino e estranho. Interpelaram-no, procurando saber o que se passava em seu coração. O rapaz desconversou com palavras fáceis que a filosofia de Jarla lhe ensinara. Desdobrava-se em carinhos, ilustrando-os com beijos, e as mulheres, em silêncio com isso, se deleitavam, sentindo saudades do anjo de Deus com que sonharam há muitos anos atrás. No mesmo estado de espírito, foi diretamente para a casa de comércio de seu pai, passando a ver os empregados como os verdadeiros donos do negócio e vendo nos seus filhos direito de participação do mesmo conforto e da mesma oportunidade dos filhos dos patrões. Visitou todo o estabelecimento, deparou com velhos trabalhando sob a pressão do gestor, alguns doentes e mal alimentados, sem um mínimo de conforto para suas necessidades, e não raro, rolavam lágrimas dos olhos dos anciãos, marcando algumas histórias que ninguém tivera tempo de ouvir. Saiu indo à estrebaria, onde se notavam os cavalos de raça sendo raspados, lavados, recebendo óleos perfumados nas caudas e nas crinas, e um preparado luminoso no pelo, aparados os cascos e sendo-lhes aplicados alguns desenhos na cara, de um lado felpudos cobertores que se ajustariam em seus lombos pela magia bem posta dos cortes de hábeis costureiros. A fartura de alimentos mostrava a qualidade dos animais. Um velho já abatido, queimado pelo sol e crespado pelo frio, se movia com um esforço descomunal para atendê-los, a fim de que o capataz não percebesse a inquietação dos animais e o fizesse experimentar as grossas talas dos ombros
que já passaram muitos anos de sofrimento. Francisco entrou no estábulo, saudou o velho que se curvava com reverência, tomou-lhe as mãos com afeto, beijando-as com delicadeza. Esse, assustado, com medo de que alguém o estivesse observando, esforçou-se para se livrar do rapaz, o que Francisco não permitiu, segurando com firmeza o seu esquelético braço e fazendo-o assentar-se num monte de alfafa, falou brandamente: "Como te chamas, meu velho?" A voz embargada do ancião impediu a fala de sair. Fez pequeno esforço e começou a dizer: "Meu jovem senhor, Deus te abençoe. O meu nome é Basílio e tenho 75 anos. Sou foragido de Roma, onde meus pais foram decapitados em praça pública. Tinha eu 15 anos quando assisti a esse drama, que nunca mais esqueci. Vi com esses olhos as cabeças dos meus pais tombarem e tive a oportunidade de sentir seus últimos olhares para mim. E eu gritava sem que o socorro chegasse. Horas depois estava no mercado de escravos, onde logo fui vendido a um rico camponês, para o qual trabalhei sem descanso." Francisco, ouvindo o velho, de vez em quando passava as mãos macias nos seus cabelos cor de neve, dizendo: "Continua, vovô, conta teu caso, que estou me sentindo muito bem em ouvir-te. Prossegue, nada acontecerá contigo, pois estou aqui para defender-te, caso surja o capataz." E o velho, com os olhos em agonia, chorando, qual criança desesperada em busca dos pais, contou a sobressalto: "A vida para mim tem sido dura demais, meu filho. Quando fui vendido para o camponês, senti o coração amargurado, sem compreender o meu próprio destino. Por vezes a esperança invadia meu ser, e sem que eu soubesse porquê, certa serenidade bafejava o meu coração, de maneira a ficar semanas e mais semanas sem contestar-se com revolta os acontecimentos. E foram esses momentos que me levaram a acreditar em Deus, a quem hoje eu tanto amo. Parece ter caído sobre mim todos os males e que todos os pecados dos homens vieram ao meu encontro, fazendo com que meu corpo fosse flagelado. Que Deus abençoe as minhas provas e sejam elas em favor de alguma coisa." E o velho servo deu um sorriso meio melancólico, como luz que escapa através de minúsculo prisma da alma, falando compassadamente: "Menino Francisco, és para mim um anjo que se esconde nessas vestes de luxo. As suas roupas são reluzentes, mas a tua alma é muito mais. Desde quando pegaste em minhas mãos, senti renovar-se a vida em mim, e tive o mesmo consolo que sinto de quando em vez, porém muito mais acentuado, mais divino, parecendo que meu coração se abriu e que dele sai algo que o fazia sofrer, fazendo-me sentir um alívio inexplicável." Como negar a existência dos deuses, meu filho? Como negar uma força poderosa de justiça e de amor que regula todas as vidas e todas as coisas? E apontando com o dedo que os anos entortaram, mostrou a Francisco: "Essa estrebaria, este mundo em que vivo há muitos anos como servo dos próprios animais, foi e é para mim uma escola valiosa, que me ensinou a silenciar e a entender que não pode falar, quem não pode falar. É o meu verdadeiro lar. E em muitos casos tenho nos animais companheiros afáveis. Somente eles conhecem, por incrível que pareça, as necessidades de carinho que tenho. Lambem as minhas mãos com ternura e muitas vezes passam a cabeça em meu peito, fazendo-me lembrar de minha mãe. Quando durmo, sou vigiado por eles, que dão sinal de qualquer perigo. Isso me conforta e consola. Não é Deus quem está me ajudando e dessa forma me mostrando que Ele existe para todos os seres? Não é para um velho doente e cansado, oprimido e esgotado como eu um sinal de que devo ter esperança e fé em uma inteligência maior? Há 60 anos que sirvo a senhores como se fossem iguais a esses animais, eu estaria no céu. O melhor de todos eles é o teu pai. As marcas do meu corpo demonstram o que já passei. Eis o meu drama. Com licença, filhinho." E tirou a camisa, bem pior que a enxerga dos animais de céu. Na pele escura do ancião viam-se estrias que assinalavam o passeio da tala de couro cru de muitos capatazes,
e sinais nas orelhas e no crânio mostravam que já tinha passado por muitos donos. Tornou a vestir a rota camisa, acentuando com voz entrecortada: Meu filho, tu não mereces ver essas coisas. Não sei por que estou te mostrando, não sei. Isso é uma grave falha minha, sujar a tua mente de infantil pureza com as imundícies desse mundo. Perdoa-me, perdoa-me. Francisco deixou escapar 2 grossas lágrimas que corriam pelas faces. Molhando as mãos encarquilhadas do servo, ele lhe falou sorrindo, tocando de leve os lábios em seus dedos. Não, meu irmão, não te cales. Fala, mas fala tudo, que terei muito prazer em ouvir-te. Os animais movimentavam-se em todas as direções e suas caudas bem tratadas espantavam as moscas, que poderiam inquietar os 2 homens em diálogo. O velho nunca tivera emoção igual e pensava recostado no monte de feno amarelado. Como Deus é bom! Um senhor como este descer tanto para ouvir um resto de homem como eu. Qual o prazer que ele tem nisso? Qual o interesse? Que ventos o trouxeram aqui? Conheço o menino Francisco, que sempre sorri para a gente, mas nunca chegou ao ponto de misturar-se com um servo que cheira tão mal. Quanto os mais desprezíveis animais, parece que já descobri. É Deus novamente sendo mais visível a me confortar. É isso mesmo. E tornou a chorar. E os segundos de silêncio trouxeram ao servo inspiração para continuar a conversa. Falou mais desembaraçado. Meu filho, o castigo que me apavorou mais foi o que o penúltimo senhor mandou fazer comigo. O velho Basílio, engasgado de emoção, após pequena pausa, continuou. Havia na rica propriedade uma serva por quem eu nutria grande afeto, que fora obrigada pela força, transformada em amante do feroz capataz. Certo dia eu conversava com ela quando fomos surpreendidos por Estrião, que enfurecido levou-me amarrado à presença do senhor, relatando o ocorrido, porém torcendo a verdade e fazendo acusações falsas. O senhor, que estava saindo de viagem, subindo na luxuosa carruagem, falou apressadamente: Não tenho tempo agora para tratar dessas ninharias. Faze com ele o que te aprouver. O ancião fez nova pausa e disse: Não sei se devo prosseguir. És muito jovem, não vejo por que preocupar-te com fatos tão brutais. Francisco, passando carinhosamente as mãos nos cabelos do velho, respondeu com calma: Não tem importância que eu ouça. Vovô, fala. Será bom para nós 2. Está bem, disse Basílio. Prosseguindo, Estrião mandou levar-me para o local destinado às punições dos escravos, fazendo com que me despissem e impiedosamente efetuou a dolorosa e humilhante mutilação no meu órgão genital. Fiquei por longo tempo entre a vida e a morte. Somente a misericórdia de Deus e as intenções de um bondoso velho, conhecedor de raízes e ervas curativas, evitaram que eu morresse. Agora, se me permites, menino Francisco, vou parar. Acho que já chega. Sinto que sofres comigo e não desejo que isso aconteça. Vai, meu filho, vai embora, pois pode ser pior para nós. Que Deus te abençoe e que a nossa Mãe Santíssima te tenha para sempre em teu coração e que Jesus Cristo seja o teu guia. Francisco estremeceu quando ouviu falar em Cristo e de sua mãe, naquele modo tão simples, mas tão sinceros. Um bem-estar indizível dominou todo o seu ser. Levantou-se e saiu como se tivesse cursado, por muitos anos, os maiores liceus das grandes cidades. Sua cabeça era um ninho de ideias em profusão. Aquele dia foi para ele de grandes experiências no encontro de realidades de que ele tanto precisava. Queria coisas reais e ansiava pela verdade para que pudesse consolidar o amor no coração. Já era noite quando regressou à casa. As estrelas começavam a brilhar com intensidade. Antes de entrar na mansão, parou e contemplou o céu. Perpassou os olhos inquietos de emoções por toda a constelação e falou no profundo da alma: Deus, ajuda-me a compreender o que devo fazer. Foi diretamente aos seus aposentos, deixou-se cair nos macios pelegos que tapetavam o chão e viajou nos braços de Morfeu para regiões resplandecentes.
Então, nessa parte onde Francisco teve o momento do despertar, né? No capítulo anterior a gente viu como é que é isso, a consciência começa a cobrar. Teve esse papo com Jesus, porque quando a gente começa a despertar, a gente começa a elevar o nosso pensamento a planos maiores. E nesse momento de conversa com Cristo, ele foi buscar o que é que ele pode fazer dentro dessa missão que Jesus espera dele. E o primeiro que ele encontrou já foi esse velho escravo, aonde ele relata as suas passagens, né, o seu sofrimento. E Francisco não tinha essa visão, passava pelos escravos, os tratava bem, mas não tinha essa visão do sofrimento, da história que cada um carrega. E isso para ele é um motivo de iniciar a sua luta, de começar a travar a sua missão. Assim como nós, se a gente for levar para o nosso dia a dia esse tipo de ensinamento, é bem isso que acontece quando você perde, de certa forma, o sentido, né, da sua vida, porque, como eu já falei em outros momentos, a gente é educado para estudar, depois dos nossos estudos a gente vai trabalhar, nós temos a nossa família que antecede, né, a nossa vida, pai, mãe, primos, tios, vós, nossos irmãos, mas nós depois que estudamos e começamos a trabalhar, a lei natural é que a gente forme novas famílias, então nós temos a missão com esposa, com esposo, com filhos, netos, e com o passar do tempo, tudo isso se vai também, né? As pessoas crescem, os filhos, os netos, e eles acabam deixando a gente meio que de lado. E se a gente achar que a vida termina aí, que agora é só esperar a morte, o sentido da vida não faz sentido algum. Então, o nosso sentido de viver é a busca pela nossa perfeição moral, mas a nossa serventia. Para que nós estamos aqui? Né? Só para crescer, estudar, casar, ter filhos e depois morrer? Não. Tem pessoas que levam isso do tipo assim, eu tô aqui para curtir a vida. Eu tenho que, né? E tem algumas frases assim que são apavorantes, do tipo, deixa a vida me levar, né? Sem compromisso nenhum. Eu tenho muito receio de algumas letras de música, porque elas realmente, as pessoas cantam como se aquilo fosse parte da vida delas, da ideologia de vida delas, né? E aí a gente vê que a pessoa está perdendo tempo, porque nós não estamos aqui para deixar a vida nos levar, nós estamos aqui para fazer valer a pena a nossa vida. E ela só vai valer a pena quando a gente tem, além das nossas dívidas e a quitação dessas dívidas, principalmente algumas pequenas missões. Não é que nós sejamos espíritos inferiores, que nós não estamos no grau de Francisco, de Cristo, que nós não temos missões. Nós temos algumas missões, né? E algumas estão longe do que a gente chama família consanguínea. A família consanguínea é a nossa estrutura, é o início, é onde a gente aprende, como Francisco está aprendendo aqui através do pai dele, as ações que ele não concorda. É a nossa primeira escola, quando a gente reencarna. Mas depois as nossas missões nem sempre estão dentro da família, elas podem estar fora. Nós podemos ter a nossa vida como exemplo para outras pessoas. Nós podemos ter a nossa vida em favor da melhoria da vida de outras pessoas. E essas pequenas missões é que fazem a nossa vida realmente valer a pena. Porque a gente só é feliz quando a gente é útil, né? Eu passo para a espiritualidade, eu passo isso para Deus, eu falo, olha, Senhor, só me levanta daquela cama se eu for útil, né? Eu sei que é uma pretensão muito grande minha, porque Ele vai me levantar da cama independente ou não da minha vontade. Mas eu peço sempre a Ele, não me deixe aqui deitada nessa cama à toa, né? Eu tenho um verdadeiro pânico e talvez isso me dá ainda mais medo, porque se eu tenho medo é porque tem né? Pode ser que tenha uma razão por trás disso, ou coisa da minha cabeça, né? Uma insegurança natural minha. Mas eu tenho verdadeiro pânico de um dia acordar e não conseguir levantar sozinha, de precisar que alguém me levante, que alguém me leve no banheiro, que alguém me dê um banho, que alguém leve comida na minha boca. E tem pessoas que vivem assim e conseguem passar por essa prova. Eu, Patrícia, sou muito fraca. Então eu peço a Deus que não me dê esse tipo de prova,
e que pelo contrário, que ele me dê condições de ser útil, que além de eu fazer por mim, eu possa fazer por alguém. E até hoje, graças a ele, eu tenho levantado e feito alguma coisa. Quando eu sempre falo isso porque para mim é uma grande lição de vida e cada vez que eu falo reforça aquilo que eu acredito e sinto. Quando eu parei de dar aula, eu falei, agora lascou, porque eu sempre fiz algo por alguém dentro do meu profissional. Eu ajudei muitas crianças e famílias dentro do meu profissional. Agora, indo para dentro de casa, aposentada e sem contato com o mundo externo, porque o meu mundo externo era só a sala de aula, que era 4 paredes também, como é que fica, né? Aí veio essa grande oportunidade que eu agradeço a Deus todos os dias, de poder vir aqui na frente de uma câmera, fazer um estudo e levar uma boa palavra, através do estudo. Algumas opiniões próprias, mas sempre eu falo, não vai pela minha opinião, é só apenas uma reflexão, vai pela leitura, né? Se for preciso, volta o vídeo, ou então compra o livro, mas vai pela leitura, não vai pela Patrícia. A Patrícia é apenas um momento de reflexão minha, de entendimento meu, que é curto, não sei muito, mas que de alguma forma chama a atenção de algumas pessoas e atrai para poder estudar. Então eu sei que eu estou fazendo bem. E isso me dá prazer, isso me dá alegria. E o Francisco, ele está nessa. Ele está buscando por quem lutar, por que lutar, porque as lutas que ele conhecia até então eram lutas materiais, aquela luta de conquista de território, em razão de um combinado com o clero e a política local. Então ele não conhece uma luta pessoal, ele só conhece uma luta porque alguém mandou ele lutar. Ele não sabe nem por que estava lutando, apenas porque era uma obrigação dele, algo automático, né? É como se você saísse todo dia para trabalhar, porque você sabe que vai cair teu salário, sem prazer nenhum. Ah, hoje é mais um dia como outro qualquer, eu tenho que ir trabalhar. E aí depois eu não fico vendo a hora de cair o pagamento. Aí o pagamento cai, paga a dívida e pronto, eu já tenho que trabalhar de novo porque eu não tenho mais dinheiro. E fica nessa função automática, você perde o sentido de trabalhar. Assim como os meus alunos chegavam em sala de aula e falavam, professora, o que a senhora vai aprontar hoje? Eu ficava em casa, muitas das vezes, planejando o que eu ia aprontar com eles. E isso me dava alegria, isso me dava prazer. Saber que o Joãozinho, a Mariazinha ia estar ali na escola, esperando, aguardando por uma brincadeira, por um texto, por um ensinamento novo, por uma música, uma apresentação. Quando começou a surgir novos recursos, né? Porque eu ainda sou da época de giz e lousa, depois começou a vir outras coisas. Sou da época do mimeógrafo, né? E quando começou a surgir novos recursos, nossa senhora, eu falei, agora a Patrícia vai pirar na batatinha, né? Porque agora eu tenho mais meios de levar as coisas para os meus alunos. Quando surgiu a oportunidade de fazer parceria, que eu comecei a dividir as minhas aulas com outras pessoas que vinham agregar os temas através da sua vivência profissional, não era só as crianças que aprendiam, eu aprendia muito com isso. Então, os recursos foram aumentando, as aulas foram ficando mais diversificadas, atraentes, e isso chegava nas famílias. A princípio, todo mundo estranha, né? É normal. Mas depois, as famílias aceitavam, gostavam e queriam mais. A nossa luta, ela começa assim, de pouquinho em pouquinho. Não adianta você, eu vou ajudar o mundo. Não, começa ajudando a sua casa. Começa mudando algumas coisas na sua casa. O tratamento, a compreensão, o entendimento, os ensinamentos que precisam chegar até a família, o exemplo. Muda primeiro em casa. Aquilo que tá bom permanece, o que não tá, muda, transforma. Começa por você mesmo, na verdade. E depois na sua casa, depois no seu trabalho, depois no seu meio social, na sua educação. Depois isso vai partindo para o mundo. Não tenha pressa. Tem muitas personalidades que nós conhecemos que estão aí, vocês colocam na Google lá, personalidades mais importantes do Brasil, personalidades mais importantes do mundo. Pessoas que nós nunca ouvimos falar o nome e que são reconhecidas por um feito muito grande. Mas antes de fazer esse feito,
elas foram melhores no seu lar. Elas fizeram algo pessoal, depois familiar, depois profissional e foi se estendendo até chegar a esse reconhecimento mundial. Então é isso, não é você estar estudando e falando, eu vou estudar para ser um Einstein. Não, para ser um Einstein, primeiro você vai ter que ser um estudante, vai ter que fazer 2 mais 2, você vai ter que fazer raiz quadrada, você vai ter que passar pelo processo. Então, por isso que tem uma frase de Francisco, comece pelas pequenas coisas. Comece pelo que é possível e você vai ver que você vai ser capaz de fazer o impossível. Francisco já falava isso, porque ele fez o estágio, ele aprendeu isso na prática. E eu acho interessante, por isso que eu falo que é mais fácil falar de Francisco do que de Jesus, porque Jesus já trouxe as receitas prontas, né? E Francisco vivenciou as receitas. Ele passou pelas situações. Jesus exemplificou através de atitudes também, mas ele tinha um poder, ele tinha uma grandeza extraordinária. Ele não aprendeu com ninguém, ele veio somente para ensinar. E Francisco foi aprendendo de degrau em degrau. E não era um espírito que tinha essa necessidade, porque ele também já era de grandeza espiritual tremenda. A questão é a humildade dele de recomeçar do zero para mostrar que é possível lá do zero a gente ir subindo de grau em grau. Então eu tenho uma consideração, um amor, uma admiração tão grande por Francisco, porque você, por acaso, se fosse um espírito de grandeza espiritual, você ia lá no comecinho, você ia nascer numa estribaria, você ia ficar buscando um estágio com escravos, com pessoas que estão dentro de um grau de conhecimento bem menor do que o seu, para que você pudesse, né, desenvolver o seu conhecimento. A gente, quando faz faculdade, por exemplo, nós somos professores. Eu nunca me vi, não por arrogância, mas talvez por hierarquia, por uma questão de respeito, que a gente cresce com aquela ideia assim, respeite os mais velhos, né? Mesmo que eles não tenham razão, você respeita. Então, eu como professora, eu sempre falava para o aluno, você pode me perguntar, o que eu souber eu vou te explicar, o que eu não souber eu vou buscar. Se você souber alguma coisa que eu não sei, eu vou te ouvir. Mas lá dentro, eu ficava naquela assim, é criança, o que eu posso aprender com uma criança? Né? Eu estudei, eu fiz faculdade, ele não, ele está começando agora, né? Lá no fundo, o nosso orgulho bate e fala assim, eu não tenho nada para aprender com uma criança. Então, um espírito de grandeza espiritual, tem alguma coisa para aprender com um espírito que aparentemente é inferior? Não pelo estado de ser escravo, nada disso, mas aparentemente é inferior. Né? Não teve os mesmos estudos, aquela coisa toda. Bom, enfim, a gente bate aquela sensação assim, eu não vou me rebaixar, vamos usar essa palavra, vai, que eu acho que é a única que eu consigo lembrar agora. Por isso que a espiritualidade no Livro dos Espíritos fala assim, a sua linguagem é muito pobre, porque às vezes você quer falar alguma coisa que a palavra que vem não dá o significado total daquilo que você quer dizer. Hoje eu compreendo também o que o Livro dos Espíritos fala. Mas é mais ou menos isso, você não consegue se rebaixar quando você sobe. E a espiritualidade superior não é que ela rebaixa, mas ela, quando tem essas missões, é difícil para o espírito, não é uma tarefa fácil, não. Mas ele tenta, né? Imagina, é que nem a gente comentou na gravidez. A Pica não tem o mesmo grau de evolução que o Francisco. O corpo dela foi muito preparado para receber ele. Porque a luz, a grandeza espiritual dele, essa energia danada que ele tem, poderia ter estourado o corpo dela todinho. Porque o corpo dela foi preparado para ela, de acordo com a evolução espiritual dela. Aí tudo bem. Mas quando veio Francisco, a espiritualidade trabalhou em dobro ali, para preparar esse corpo para receber tamanha energia. É como como eu falei outro dia, é como colocar o sol dentro da terra, imagina. A explosão que isso aqui não seria. Nós não estamos preparados para isso.
Então, essa luta que cada um de nós travamos, ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter algo forte dentro da gente para que ela valha a pena, para que seja agraciada por Deus, para que ela seja abençoada por Deus. A luta diária de trazer o pão para dentro de casa, beleza, mas nem só de pão vive o homem. Então a gente tem que encontrar outras formas de servir, de ter umas pequenas missões que valem a pena, que tragam benefício ao coletivo. E com isso a gente acaba evoluindo junto, né? A gente acaba crescendo enquanto ser, enquanto espírito. É gratificante fazer leitura desse tipo, gente. E a gente vai numa reflexão longe aqui. Então, por hoje é só.